Então, boa tarde, turma. A gente vai dar hoje continuidade, né? Nossas aulas de geometria espacial. E hoje a gente vai estudar o cone, né? O sólido geométrico do cone, que também faz parte dos corpos redondos, né? Assim como o cilindro e a esfera. Aí, assim, a gente vai ver a construção e a definição do cone, né? Um pouco mais formal. Definição de cones retos, oblíquos e equiláteros. Os elementos que compõem o cone, a planificação e a área da superfície cônica e o volume do cone, assim como a gente fez com os outros sólidos, né? A área de superfície e volume. São as partes mais importantes, né? Que são as que são mais cobradas, né? Lá no Enem e nos vestibulares, certo? É a área da superfície e o volume, certo? No caso de hoje, do cone. Então, vamos lá, ó. Então, agora a gente vai ver o início, né? Que é a construção e a definição do cone, ó. Então, vamos considerar um plano alfa, certo? Um plano alfa, uma folha de papel, uma mesa, um chão, sei lá. E nesse plano a gente vai fazer uma região circular. Um círculo, certo? Um círculo R. Nesse plano, é um círculo em plano. E a gente vai fazer um ponto P que não pertence ao plano. Ou seja, um ponto P que não pertence ao plano. Então, em cima ou embaixo do plano, né? Então, tem lá um ponto P em cima, certo? O que é que eu vou definir como sendo o cone? O cone, ó, vai ser a reunião de todos os segmentos de reta que ligam cada ponto do meu círculo ao ponto P. Então, fiz um círculo aqui no plano. Lembra que o círculo é o contorno do círculo, mas toda a região interna a ele, né? Porque o contorno é o que a gente chama de circunferência, e o contorno mais a região interna é o círculo. Então, o círculo é toda essa parte azul. Então, se eu pego toda a parte azul, né, qualquer ponto, né, desse círculo azul, e uno a esse ponto P, eu vou obter um sólido geométrico chamado de cone circular, certo? Cone circular porque a base é um círculo, certo? Então, aqui eu tenho um cone circular. Se eu pegar aqui, né, o ponto P e unir, né, a qualquer ponto do meu círculo, todos os pontos estão no contorno ou que estão dentro, eu vou obter esse cone, certo? E aí, quais são os elementos do cone, né? Assim como a gente viu em pirâmides, né, cilindros, tem elementos, né, tem parte do sólido que recebem nomes especiais, né? E a gente precisa saber o nome desses elementos. Então, aqui, ó, se a gente observar, né, a superfície do cone, ela é formada por uma parte plana, que é a região circular, que é a base, né, do meu cone. Imagina um cone, né? Tem a parte plana aqui, que é a base, né? Base circular. E tem uma parte curva, né? Uma parte arredondada, que é a superfície lateral. Então, quando você olha para um cone, né? E tem uma parte arredondada, essa parte arredondada é a superfície lateral do cone. Então, imagina um cone de trânsito, uma caixinha de sorvete assim, tem um formato similar ao de um cone. Você percebe, né? Que se você bota essa parte arredondada, né? No chão, né? Numa mesa, e você tocar, ela gira, né? Ela roda, né? Ela sai rolando. Já se você bota o cone, né, numa superfície apoiada pela sua base, ela não vai rolar, né, como rola a parte arredondada, certo? Por isso que é um corpo redondo, certo? O cone, assim como o cilindro e esfera. E aí, ó, então eu tenho o vértice do cone, aquele ponto lá que a gente criou para fazer o nosso cone, a gente chama de vértice do cone. Lembra que tem o vértice da pirâmide, a gente tem agora o vértice do cone, certo? Então, outra coisa também que a gente tem no cone são as geratrizes, certo? Geratrizes do cone. O que é uma geratriz do cone circular, né? É qualquer segmento de reta, né, que liga o vértice do cone ao ponto da circunferência da base. Então, você olha de novo, a circunferência da base é o contorno da base. Então, se eu pego um ponto do vértice e ligo até o contorno da base, eu obtenho um segmento que se chama geratriz, certo? Geratriz. Então, essas linhas aqui vermelhas, né, destacadas em vermelhos, que vai do vértice da pirâmide até o contorno da base, a gente chama essas linhas de geratrizes, certo? Geratriz do cone. Certo? O que mais? Pronto. Cone reto e oblíquo, né? Então vai ter dois tipos de cone. Se a gente olha para a questão da altura dele, né? Que vai ser os cones retos e os cones oblíquos, né? A gente vai estudar, basicamente, né, os cones retos, né? Porque não é muito comum encontrar cone oblíquo num sólido que tem esse formato aqui. Normalmente os sólidos, os cones são do tipo reto, né? E por que ele é um cone reto? O eixo do cone, ele é um segmento que liga o vértice do cone até o centro da base, que é um círculo. Então, esse segmento que vai do vértice do cone até o centro da base, certo? Isso é o eixo do cone.
Esse aqui é o eixo do cone. Se esse eixo ele é perpendicular à minha base, eu digo que esse cone ele é reto. Se esse eixo ele não é perpendicular à base, ou seja, ele não fura a base fazendo um ângulo de 90 graus, esse cone ele é chamado de oblíquo, certo? Então, o cone é reto ou oblíquo. É bem fácil de ficar. O cone reto é esse aqui, o cone normal que a gente conhece, né? E o cone oblíquo é esse. Mas a definição formal é porque esse cone é reto, porque esse eixo aqui do cone, o segmento, né, que vai do vértice até o centro da base, ele faz 90 graus com a base. Então, por isso que esse cone aqui ele é chamado de cone reto, certo? Então, aqui, como eu falei, né, o VO é o eixo do cone, certo? Aí vê, a altura do cone, que a gente vai precisar muito, né? A altura do cone é o segmento de reta perpendicular traçado do vértice ao plano da base. No caso do cone reto, a medida do eixo coincide com a medida da altura. Então, justamente, a altura é esse segmento que vai do vértice do cone até o centro da base. No caso do cone reto, esse segmento aqui, a altura, ele coincide com o eixo do nosso cone. Ele coincide com o eixo. Já quando o cone é oblíquo, a medida aqui do eixo não é a medida da altura, não. Certo? Porque, de novo, a medida da altura é a distância do vértice da base até o plano da base, que seria esse segmento aqui. Certo? No caso do cone reto, esse segmento aqui, que é o próprio eixo. Beleza? Então é isso. Quando eu souber a altura do cone, é esse segmento aqui. Certo? Cone reto, né? Circular reto. Vértice da base, centro da base, esse segmento aqui é a minha altura. Então, a altura do cone, raio da base e geratriz. Então, ver que isso aqui vai dar um triângulo retângulo, né? Um triângulo pitagórico. Altura, raio da base, geratriz. Geratriz ao quadrado, vai ser altura ao quadrado, mais raio da base ao quadrado. Vou ter essa relação aqui de Pitágoras que vai ajudar para resolver alguns exercícios. Pronto. Assim como a gente viu no cilindro e na esfera, né? O cone, ele é um sólido de revolução. Certo? Por que um sólido de revolução? Ele é um sólido de revolução porque ele pode ser obtido girando-se em uma região triangular cujo contorno, né, é um triângulo retângulo em torno de uma reta que contém um dos catetos. Por esse motivo, o cone reto é considerado um sólido de revolução e é chamado de cone de revolução. Então, vê, pega um triângulo retângulo, né? Pega um triângulo retângulo. Aí, no triângulo retângulo, eu tenho dois catetos e a hipotenusa, né? Hipotenusa oposta ao ângulo reto, ao ângulo perpendicular. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, esse cateto aqui, né? Que é um dos lados do meu triângulo retângulo, e eu girar o meu triângulo em torno desse eixo aqui, né? Em torno desse lado, se eu girar, eu vou ficar obtendo isso aqui, né? Ou seja, eu obtenho um cone. Certo? Então, você pode pegar um teste aqui. Faz um triângulo retângulo, né? E coloca num palito, assim, um dos lados, como se um dos lados fosse um palito. E coloca no ventilador e bota o ventilador para girar. Você vai ver que ele vai ficar girando, vai ficar fazendo um desenho de um cone. Certo? Então, ele é chamado de sólido, o cone é chamado de sólido de revolução. Porque ele é obtido através da revolução, ou seja, do giro de uma figura plana. Nesse caso, de um triângulo retângulo. Certo? Se eu pego um triângulo retângulo e começo a girar ele em torno de um dos lados, eu obtenho um cone, certo? Em torno de um dos lados, que seja um dos catetos, no caso, né? Porque tem que ser um triângulo retângulo. Então, ele tem que girar em torno desse lado para obter esse cone aqui, ou ele poderia girar em torno desse lado aqui, né? Que obteria um conezinho mais gordo, só que com altura menorzinha, né? Seria um cone, né? Certo? Se ele girasse assim, ele obteria outro cone. Se ele girasse em torno desse lado aqui. Certo? Seria outro cone que eu teria formado. Para ser um cone de revolução, tem que girar um triângulo retângulo em torno de um dos seus catetos, ou desse, para formar esse aqui, ou em torno desse aqui. Tá bom? Então, cone também é conhecido como sólido de revolução. E aí, um caso particular de cone é o cone equilátero, certo? O cone equilátero. O cone circular reto, né? Um cone circular reto. Um cone circular porque a base é um círculo, né? Reto porque o eixo é perpendicular à base. Ele é equilátero, certo? Um cone equilátero, quando a seção meridiana é um triângulo equilátero. Certo? O que seria a seção meridiana de um cone? É você pegar o cone, né, e cortar o cone no meio. Ou seja, um cone no meio. Você passa a pegar um plano que divida aqui o círculo, né?
da base ao meio. E tem que ser perpendicular à base, né? Porque ele também tem que passar aqui no eixo do cône, para cortar o vértice também. Aí percebe que quando eu faço esse corte, né? Essa seção meridiana, quando eu corto esse meu cône no meio, a parte plana que eu obtenho, que eu consigo ver, né? Se eu cortar, eu vou começar a ver um triângulo, né? Vou começar a ver um triângulo. Aí vê, esse cône vai ser equilátero se esse triângulo aqui for equilátero. Certo? Se esse cône aqui for equilátero. Ou seja, vê, a base desse triângulo aqui é R mais R, né? O diâmetro, né? É 2R. Só que se esse meu cône for equilátero, esse triângulo é equilátero. Então, se esse cara aqui é 2R, esse lado aqui também é 2R, e esse cône aqui também é 2R. Só que esse lado aqui, ó, lembra que a gente viu esse lado aqui? É esse aqui. E esse lado aqui a gente chamou de, esse segmento aqui a gente chamou de geratriz do cône. Então, o cône é equilátero, certo? Um cône equilátero, quando a geratriz for 2 vezes o raio, ou seja, a geratriz for o dobro do raio. Eu vou obter um cône equilátero, certo? Eu vou obter um cône equilátero. Aí, vê, quando eu calculo, né? Quando eu vou calcular, vou usar as fórmulas, né, para calcular a superfície cônica e o volume do cône, eu vou precisar da altura do cône, né? Vou precisar da altura do cône. E nesse caso particular aqui do cône equilátero, a altura do cône, né, vai ser dada por essa expressão aqui, ó, R raiz de 3. A altura do cône equilátero vai ser sempre R raiz de 3. E por quê? Porque esse triângulo aqui, ele é equilátero. E lá das aulas de áreas de figuras planas, a gente sabe que a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Só que o lado desse triângulo é 2R. Então, substituindo L por 2R, eu fico com 2R raiz de 3 sobre 2. Corto 2 com 2, fica só R raiz de 3. Então, se você ouvir lá na questão, né? Cône equilátero. Cône equilátero. A altura é R raiz de 3. Se você não lembrar disso, você vai ter que deduzir por Pitágoras aqui. Certo? Mas, enfim. Cône equilátero, a geratriz é 2R, onde R é o raio da base, e a altura do meu cône vai ser R raiz de 3. Certo? Então, as informações que eu preciso para um cône são o raio do cône, o raio da base, a geratriz e a altura. No caso do cône equilátero, geratriz é 2R e a altura é R raiz de 3. Certo? Sempre. Aí deixa aí cravado, porque vai usar isso em algumas questões. E aí agora a gente vai ver a área da superfície de um cône, né? Agora a gente vai começar a estudar área de superfície e volume do cône. Qual é a área da superfície de um cône? Então, ó, um cône, né? Ele é formado por essas duas partes aqui, ó. A gente viu que a base do cône é um círculo, né? Cône circular reto. A base é um círculo. E a área lateral, a gente consegue deduzir a expressão que eu vou colocar aqui, mas a gente vai omitir, certo? Mas a área lateral é por uma regra de 3, usando relação com ângulos, enfim. Mas essa área lateral aqui, ó, essa parte lateral, essa parte arredondada do cône, quando eu faço a planificação, né, como se eu abrisse ele, né, essa superfície lateral, ela dá uma figura que tem esse formato aqui, que é o formato de um setor circular, certo? E daí que vai vir a dedução da fórmula. Então, a superfície lateral, na verdade, é um setor circular. Certo? Então, ó, de novo, né? O que é que a gente precisa? R é o raio da base, G é a geratriz do cône, H é a altura do cône. Certo? Sim, a altura do cône, raio do cône e geratriz do cône, certo? Então, o que é que eu preciso? Para achar as fórmulas, ó. Sim, isso aqui vai ser minha superfície lateral, né? Superfície lateral do cône, como a gente acabou de dizer, e aqui vai ser minha base do cône. A área da superfície total do cône é a superfície lateral mais a superfície da base, assim como nos outros sólidos que a gente viu, né? O único sólido que a gente viu que não tem base, que é uma superfície só, é a esfera, né? Então, quem não viu tem que ver lá o vídeo de esferas, porque esfera não tem superfície lateral nem base, é uma coisa só, a superfície da esfera é uma coisa só tem parte arredondada. Mas todos os outros sólidos, né, prismas, cilindros, ele tem superfície lateral e tem superfície da base, certo? Então, a superfície total é a base mais a superfície lateral. Tranquilo? Então, vê, quais seriam as fórmulas? Né? Então, a fórmula, ó, da área lateral, novamente, não vamos fazer a dedução. Tem que ver a dedução, tem livros também, tem na internet, é fácil de ver. Não é difícil, não, é só para poupar tempo. A área lateral, né, essa superfície lateral aqui, parece um triângulo, né, mas não é. Isso aqui é um setor circular.
Tá bom? Setor circular. Triângulo seria se viesse daqui até aqui, né? Mas é um setor circular, porque esse contorno aqui é justamente o contorno da base, né? Porque percebe que essa parte aqui lateral, esse contorno aqui, ele vai contornar justamente a base. Certo? Isso aqui não é um triângulo, não. É um setor circular. Fórmula da área lateral. Π vezes o raio vezes o G. Ou seja, se eu quero calcular a área lateral de um cone, eu pego π, multiplico pelo raio do cone, multiplico pela geratriz do cone. Certo? E a área da base, a base é um círculo. Estamos cansados de ver que a base que a área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então, veja, para calcular a lateral, eu preciso do raio e da geratriz. Para calcular a área da base, eu só preciso do raio, e r ao quadrado. E do π, óbvio, né? Mas o π sempre vai ser dado. Né? Se não for dado, você deixa π mesmo. E é isso. E a área total vai ser a área lateral mais a área da base. Certo? Então, é muito parecido, né? Esse cálculo em todos os sólidos. Né? Área total, área lateral mais a área da base. Certo? Aí, se eu quiser deixar uma expressão com as informações que eu tenho, né? A área lateral é πrg, a área da base é πr ao quadrado. Então, a área total é dada por essa fórmula aqui, por essa expressão. Tá bom? E aí, o que é que eu tenho, né? Que lembrar. Que eu vi, né? No slide anterior, que eu tenho aquela relação, eu posso obter uma relação de Pitágoras aqui, né? Um triângulo retângulo desse cone, onde o geratriz é a hipotenusa, H é a altura e R é o raio. Então, hipotenusa ao quadrado, né? Geratriz ao quadrado é um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Certo? Isso aqui é a relação que eu uso para encontrar a geratriz. Se eu tenho a altura e o raio. Ou para achar o raio, se eu tenho a altura e a geratriz. Ou para achar a altura, se eu tenho a geratriz e o raio. Se eu tenho duas dessas informações, eu acho a terceira. Através dessa relação aqui, do teorema de Pitágoras. Tá bom? Então, um exemplo aqui para o cálculo da área da superfície de um cone reto. Né? Um cone reto tem 12 centímetros de altura e raio da base igual a 5 centímetros. Calcule a medida da sua geratriz, a área lateral e a área total, sabendo que, usando π como 3,14. Certo? Então, um cone reto, certo? Um cone reto, que tem 12 centímetros de altura. Um cone reto que tem 12 centímetros de altura. Aquilo que eu falei, né? 12 centímetros de altura. Aí você não vai colocar 12 centímetros aqui, porque isso aqui é a geratriz. Você não vai colocar 12 centímetros aqui, porque isso aqui é o raio. Então, você tem que saber o que é a altura, onde é que fica a altura da figura, o que é a geratriz, o que é o raio, essas coisas. Então, um cone reto tem 12 centímetros de altura e raio da base igual a 5 centímetros. Então, raio da base, 5 centímetros. Certo? Calcule a geratriz, a área lateral e a área total. Então, fácil. Geratriz, a gente viu que é esse segmento aqui. Então, por Pitágoras, também acabamos de ver que a geratriz ao quadrado é um cateto ao quadrado, no caso a altura, mais o outro cateto ao quadrado, no caso o raio. Fazendo a substituição, geratriz ao quadrado é 12 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. 12 ao quadrado de cabeça dá 144, e 5 ao quadrado, 25. Então, 144 mais 25. Então, a geratriz ao quadrado é 169. A geratriz ao quadrado é 169. Que número elevado ao quadrado, ou seja, multiplicado por ele mesmo, dá 169. Ou, qual é a raiz quadrada de 169? Que é 13. Então, o tamanho aqui da minha geratriz é 13. E já respondi a letra A. Certo? Por que eu tive que encontrar a geratriz? Porque eu sei que para calcular a área lateral do cone, IRG, ou seja, eu preciso da geratriz. Eu não consigo achar a lateral se eu não souber a geratriz do cone. Então, o raio já foi dado, mas faltava a geratriz. Então, eu tive que achar a geratriz para poder achar a área lateral. Então, aí a gente agora calcula, né, essa área lateral, já que a gente tem as informações que são necessárias, né, que é o raio e a geratriz. Então, fazendo a substituição novamente, o π dado como 3,14, o raio da geratriz, o raio da base 5, e a geratriz, que a gente acabou de descobrir, 13. Então, fazendo aqui o cálculo agora, 3,14 vezes 5 vezes 3. 5 vezes 3, 65. 65 vezes 3,14. E aí eu obtenho a minha área lateral, que é de 204,1 centímetros quadrados. Com a área lateral, agora eu posso tentar calcular a nossa área total. Lembrando que a área total vai ser a área lateral mais a área da base. Falta só, então, a área da base, né?
Mas a área da base é fácil calcular, porque a área da base, como a gente viu, a base é um círculo, e a área de círculo é πr ao quadrado. Fazendo a substituição novamente, π 3,14, o raio da base 5 centímetros e 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 3,14, 78,5. Então agora a área total vai ser a área lateral mais a área da base. A área lateral descobrimos, 204,1. A área da base também descobrimos, 78,5. 204,1 mais 78,5 dá 282,6. Então a área total do nosso cone é 282,6 centímetros quadrados. Ok? Vamos para o próximo. E mais um de área de superfície. Eu acho que depois desse dá uma pausa para 10 minutos para a gente ver volumes. Quantos centímetros quadrados de vidro são necessários para fabricar uma ampulheta cujas dimensões estão na figura abaixo? Então, ampulheta, não sei quem já viu uma ampulhetazinha, normalmente ela tem esse formato aí cônico, né? Formado por 2 cones. Nesse caso aqui ele diz que é uma ampulheta de vidro. Quantos centímetros quadrados, ou seja, quantos centímetros quadrados, unidade de medida de área. Então, eu quero saber qual é a área necessária, a área, né, a quantidade de vidro necessária para fabricar essa ampulheta aqui, certo? Aí você percebe que essa ampulheta é formada por 2 cones, né, 2 cones, idênticos, né, só que um tá virado, né, cabeça para baixo, né. E aí, uma base aqui tá... Enfim, vocês entenderam. Eu confundi a explicação. Mas são esses 2 cones aqui. Idênticos, né? Aí, como é que a gente vai calcular? A gente quer calcular a área da superfície, né? A área da superfície. Ou seja, é a área total desse cone de cima, mais a área total desse cone de baixo. E aí eu vou ver qual foi a quantidade, né, de vidro que eu gastei para fazer. Que eu gastei não, né? Que gastaram para fazer essa ampulheta aí. Então, vamos lá, né? Vamos calcular. Vê que se eu calcular a área total de um cone desse, automaticamente o outro vai estar calculado, já que a gente viu que eles são idênticos, né? Então, vamos lá. Calcular a área total de um cone. Área total de um cone, área lateral mais área da base. A área lateral, πrg, a área da base, πr ao quadrado. Então, vê. Quais são as informações... Você viu que você quer calcular a área total de um cone. Na verdade, de 2, né? Mas se encaixar de um, você vai dobrar. Então, você precisa aqui, ó, do raio desses cones e da geratriz desses cones, certo? Então, você tem que ir atrás dessas 2 informações. Achou o raio, achou a geratriz, vai achar a área total, porque aí vai ser só conta, né? Então, vamos lá. Vamos calcular. Lembrando, né, que a geratriz vai ser esse segmentozinho aqui, né? Que liga o vértice do cone até o contorno da base. E aí, o que é que eu tenho agora? Agora que eu tenho que enxergar, né? Ó, ele disse que de uma extremidade até outra, né? Da base, ou seja, um diâmetro aqui, né? Passando pelo centro, é 18 centímetros. Então, o raio desse cone é 9. Né? Se esse segmento aqui todo é 18, o diâmetro é 18, o raio do cone é a metade. O raio do cone é metade do diâmetro. O raio é 9. Outra coisa, ele diz que esse segmento aqui, ó, a distância daqui de cima, né, até aqui embaixo é 24 centímetros. Então, quer dizer que até aqui, né, é 12. Só que daqui, né, do vértice do cone até o centro da base, é a altura do cone. Então, quer dizer que a altura do cone é 12. É um cone de altura 12 e outro cone de altura 12 que vai dar esse segmento aqui de 24 centímetros. Então, veja, achei o raio do cone, o que foi dado nas informações, gente. O raio do cone e a altura do cone. Só que para calcular a área total, eu preciso do raio do cone e da geratriz do cone. E a geratriz do cone não foi dada. Mas, com as informações que eu tenho, eu consigo achar essa geratriz. Né? Ó, porque, de novo, né? Eu formei esse triângulo aqui, né? E isso é um triângulo retângulo, né? É um triângulo retângulo de altura 12. Um cateto mede 12, né? O outro cateto mede 9 e a hipotenusa é G. E aplicando Pitágoras, geratriz ao quadrado, 12 ao quadrado, mais 9 ao quadrado. Geratriz ao quadrado, 12 ao quadrado, a gente viu 144, 9 ao quadrado, 9 vezes 9 é 81. 144 mais 81, 225. Que número ao quadrado dá 225? Que número vezes ele mesmo dá 225? Qual é a raiz quadrada de 225? É 15.
Certo? Então, quer dizer que a minha geratriz aqui é 15 centímetros. E agora eu consigo calcular a área total do cone. Porque eu já sei quem é o raio e sei quem é a geratriz. E também sei quem é π, 3,14. Então, π, 3,14, raio, 9, geratriz, descobri 15. Mais π, 3,14, raio, 9, 9 ao quadrado. E agora é só conta para fazer. 3,14 vezes 9 vezes 15, 423,9. 3,14 vezes 9 ao quadrado, 9 ao quadrado 81, 81 vezes 3,14, 254,34. Então, minha área total vai ser a soma dessas duas, que vai dar 678,24, né, centímetros quadrados. A área total de agora a observação, a área total de um cone, 678,24. E a ampulheta é formada por dois cones idênticos. Então, a área da ampulheta vai ser 2 vezes a área de um cone, 2 vezes 678,24, que dá 1.356,48. Então, a área da ampulheta é de 1.356,48 centímetros quadrados. Certo, pessoal? Então, agora é volume. Então, vamos dar uma pausa aí rápida de 10 minutos e daqui a pouco a gente volta. Certo? Beba uma água aí e a gente vai começar a ver volume.